Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos encerrar a matéria então no primeiro bimestre. Vamos entrar agora nas questões da hermenêutica jurídica propriamente dita, né? Então terminamos já as teorias hermenêuticas e vamos compreender como que essas teorias, como que a hermenêutica vai funcionar dentro do direito, né? Dentro das teorias jurídicas. Então, a princípio, a hermenêutica ela era uma filosofia da interpretação de textos, imagens, símbolos e recentemente, né, mais recentemente na história do direito ocidental, ela vem sendo utilizada na atividade interpretativa do próprio direito. Então, mas a hermenêutica jurídica ela vai se distanciar um pouco da pura filosofia das teorias hermenêuticas tradicionais, né? Porque ela vai se distanciar, né? Ela vai deixar ali aquele momento de enumeração de técnicas e vai passar então a referir uma teoria da interpretação com condições para o aparecimento de uma reflexão sobre o método e o objeto. Então, os teóricos, né, a hermenêutica jurídica ela vai trazer mais questionamentos sobre os métodos, as técnicas de interpretação e sobre aquele objeto que está sendo interpretado. Então, o ponto em comum dessas metodologias de interpretação é a compreensão do sentido da conduta humana, né? Levando em consideração que o direito, ele é um ordenador, né? Aí eu quero que vocês relacionem essa matéria junto com a teoria geral do direito, com a introdução e história do direito, que por que nós temos o direito? Qual a finalidade do direito dentro da vida, dentro da sociedade humana? Então, trazendo essa compreensão das condutas humanas, do sentido dessas condutas, nós teremos então os fundamentos da hermenêutica e o sentido da hermenêutica jurídica. Então, quando a gente explica a teoria hermenêutica jurídica, ela vai além da mera explicação. Ela se torna necessário uma atividade de compreensão. Não basta apenas que você explique a norma, que você explique as teorias normativas, mas que você de fato as compreenda. E para essa compreensão é necessário uma contribuição positiva do intérprete. Então, o intérprete é necessário que ele contribua para essa interpretação, para essa atividade interpretativa, trazendo então técnicas, referências, compreensões além da mera norma. Então a gente vai ver nas técnicas interpretativas do direito que a mera leitura da norma, a mera explicação da norma não é o suficiente para interpretação, para compreensão de fato. É necessário que você compreenda questões que vão além daquela norma, né? Então, acho que isso vai ficar mais claro conforme a gente for adentrando a matéria hoje, tá? Então, desenvolveram no século XIX, desenvolveram o autor Savigny, ele estabeleceu que seriam necessárias, então, 4 técnicas, né? 4 modelos de interpretação para que se pudesse chegar à compreensão real da norma, né? Então ele deveria, primeiramente, interpretação gramatical, que buscava esse sentido vocabular, gramatical, de escrita da própria lei, a interpretação lógica, que visava o sentido, né? A lógica, o sentido daquela lei, a sistemática, que buscava não o sentido da lei, mas o sentido global, onde essa lei se encontra dentro de um sentido maior, dentro de um contexto maior. Qual o sentido do todo? Ao passo que a interpretação lógica busca qual o sentido daquela parte, daquela norma em especial. E a histórica, que destina ao sentido genérico, onde essa norma se localiza, né? Em que momento ela se localiza, ela vai ser aplicada. Então, perceba que a gente vai olhar o momento da história, o contexto global daquela norma, né, o ordenamento jurídico, a sociedade em que ela se encontra e compreender também aquela norma sozinha. A partir disso, né, atualmente, a gente tem outras técnicas que se utilizam, mas elas são inspiradas nessas primeiras técnicas do Savigny. Mas a gente tem que compreender primeiramente, antes da gente trazer essas técnicas interpretativas,
que nessa teoria jurídica interpretativa não há uma hierarquia entre essas técnicas. Então eu não vou utilizar primeiro o gramatical, né, depois a lógica, eu não vou utilizar como se fosse uma receitinha. Ao mesmo tempo em que eu utilizo o gramatical, eu devo buscar as outras fontes, né, as outras técnicas, porque elas se complementam. É lógico que algumas elas vão vir antes, por uma questão lógica, mas é necessário que se busque um pensamento, uma interpretação, considerando todas essas técnicas, para que se consiga extrair um sentido mais profundo daquela norma. Então não basta apenas eu ler uma norma e tirar dela apenas o sentido gramatical. Imagina, né? Eu leio aquela norma e olha, o português, é claro, tá dizendo tal coisa. Se eu não souber aonde aquela norma se encontra, se eu não souber dentro do código que ela se encontra, qual é o conjunto de legislações no entorno dela, se eu não souber tudo isso, eu não vou ter uma interpretação completa. Então é necessário que você utilize todas essas técnicas para que você tenha uma compreensão mais profunda dessas normas, ok? Então não há uma ordem de aplicação das técnicas de interpretação. Então, aqui eu gostaria de lembrar vocês tudo aquilo que a gente já discutiu em sala de aula. Algumas dessas técnicas a gente já vem discutindo, apresentando durante os nossos exemplos em sala de aula, mas agora acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, atualmente a doutrina elenca as seguintes técnicas interpretativas, que são 5 técnicas, tá? Então, primeiramente, a gente tem a técnica gramatical. Seguindo ali, essas 5 técnicas surgiram com origem dessa primeira classificação do Savini, ok? Então, primeiramente, a gente tem essa interpretação gramatical, né? Que nós vamos observar as expressões normativas. Lembrem-se que eu sempre falo na aula que no direito o uso das palavras tem uma intenção proposital. É claro, né, que outra coisa que a gente sabe também, que no direito sempre a gente tem uma exceção, mas normalmente, se o legislador escolheu determinada palavra, é porque aquela palavra expressa mais significado do que um sinônimo. Isso vocês vão observar bastante em direito penal, em direito civil, né? O uso das palavras, que os doutrinadores eles teorizam muito sobre o uso de determinada palavra e não de outra palavra parecida naquele momento ali daquela interpretação. Então, isso é muito importante, que vocês observem o uso das palavras, né? As expressões normativas utilizadas. Então, você vai observar a origem etimológica dessas palavras, né? Lembra lá no primeiro dia de aula, o que é origem etimológica? O que é etimologia? Etimologia é a formação dessa palavra. Então, essa palavra vem do quê? Vem do grego, do latim? O que essa palavra significa? Né? Essa palavra, a princípio, né, quando a gente, quem aqui já começou a ter direito do trabalho, quando vocês tiverem direito do trabalho, normalmente os professores de direito do trabalho começam ali conceituando o trabalho como de origem da palavra tripalium, né, que era um instrumento de tortura. Então, quando você olha aquela palavra e vê a origem dela, de onde ela vem, você compreende uma parte dos significados que ela carrega. Então, a primeira interpretação normalmente que a gente faz, ainda que não haja uma ordem, normalmente a primeira interpretação que a gente faz é essa interpretação gramatical, né? O objetivo é fixar esse sentido da norma, o sentido literal. Então, o que essa palavra quer dizer, né? Óbvio que às vezes um conjunto de palavras pode trazer um sentido distinto, né? Pode trazer algum complemento, mas a princípio vai se observar então essa palavra, esse sentido literal. Mais para frente, conforme for avançando essa interpretação, essa filosofia sobre aquele significado, a gente pode perceber se aquela interpretação inicial ela se mantém ou ela se modifica, se complementa, né? Normalmente, quando a gente tem o conhecimento de um lado, ele nem sempre corresponde ao conhecimento do todo. Então, é isso que a gente tem que observar ao aplicar a interpretação gramatical. Eu deixei uma observação para vocês aí no resuminho, tá? Que a interpretação gramatical, ela é o
ponto de partida, ok? Ela é o ponto de partida. Então a gente não pode apenas, apesar de não existir uma hierarquia, a gente não pode aplicar somente a interpretação gramatical. Por quê? Corre o risco de, nesse tipo de interpretação, a gente ser injusto, né? O jurista ser injusto na aplicação daquela lei. Porque esse sentido muito gramatical, muito literal, nem sempre corresponde ao real sentido da norma, ok? Então vamos tomar cuidado aí, quando a gente for ler a norma, tem que estudar sobre a norma, estudar o que está em volta da norma. Não basta, por isso que a gente tem o curso de Direito, né? Senão a gente não apenas ler a norma seria o suficiente. Ok. A segunda técnica é a lógica sistemática, né? Que ela vai referir o texto normativo de que faz parte. Ela vai relacionar a norma ao sistema inteiro do ordenamento jurídico e de outros sistemas paralelos. Por exemplo, eu tenho o Código de Defesa do Consumidor. Eu vou observar, quando eu for estudar uma norma dentro do Código de Defesa do Consumidor, eu vou observar, ok, essa norma está dentro do Código de Defesa do Consumidor. Quais são os princípios desse código? O Código de Defesa do Consumidor, ele traz uma proteção para o consumidor porque ele é uma parte hipossuficiente dentro da relação de consumo. Ok, então eu vou utilizar esse princípio na aplicação, na interpretação das normas ali dentro. Então não preciso em todas as normas escrever considera-se o consumidor parte hipossuficiente e escrever a norma. A partir do momento que eu determinei isso dentro daquele conjunto de normas, todas as normas vão ser interpretadas partindo desse princípio. Mas ampliando, o Código de Defesa do Consumidor está dentro ali do ordenamento civil, né? A gente tem o Código Civil como se fosse a terra e o Código de Defesa do Consumidor orbitando ali em volta do Código Civil. Então ele vai respeitar os princípios, as normas, as ideias gerais, né, ali do Código Civil. Então eu tenho também que o Código Civil ele prevê que o direito do particular, ele só vai ser... a gente tem princípios dentro do Código Civil, mas vou utilizar um deles aqui, né? Que o direito do particular, ele possui... o direito dele só pode ser, então, restringido por lei ou pela vontade das partes, né? Elas têm... as partes... Os particulares, eles têm liberdade de contratar, né, de negociar, de fazer negociações. Então, eu também vou aplicar esses princípios dentro do Código de Defesa do Consumidor. Se eu tenho alguma dúvida na interpretação de alguma norma, o que eu vou fazer? Eu vou buscar lá dentro do Código Civil. O que o Código Civil me diz sobre isso, né? Então eu vou observar o entorno. O Código Civil não está respondendo o meu questionamento aqui para a compreensão dessa norma aqui do Código de Defesa do Consumidor. O que eu vou observar? Eu vou ampliar o leque. Onde que o Código Civil, ou o Código de Defesa do Consumidor, orbita o Código Civil, né? A Terra. E onde que a Terra orbita? No entorno do Sol. Então eu vou observar quem seria o nosso Sol, a nossa Constituição. Então o Código Civil, ele está dentro de um sistema, do sistema do ordenamento jurídico brasileiro. Então eu também tenho que observar a Constituição brasileira. Então eu vou ampliando, nesse sistema de compreensão, eu vou ampliando o ordenamento, né? Eu vou ampliando aonde está inserida aquela norma. Então, por exemplo, se eu estou estudando direito contratual dentro do Código Civil e me surge alguma dúvida, eu vou buscar os princípios constitucionais. Por exemplo, o Código Civil não veda que eu contrate em determinadas situações que coloque a pessoa numa situação humilhante. Mas, dentro da Constituição, eu tenho ali o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, se eu tenho na minha Constituição a dignidade da pessoa humana, na interpretação do direito civil, eu tenho que trazer essa dignidade, né? Então, um exemplo grande que a gente tem, que talvez o professor de civil de vocês dê, é que, por exemplo, a nossa Constituição, ela prevê, né, o princípio do contraditório e ampla defesa. Ou seja, a grosso modo, vou explicar aqui de uma maneira bem simples,
seria aquela, para que eu tenha uma decisão, é necessário que eu dê à parte contra quem eu vou dar aquela decisão a oportunidade de ser ouvida e que ela conheça os fatos que vão levar àquela decisão. Pois bem, a gente tem uma decisão já pacificada na jurisprudência de que no caso de expulsão de associações, é necessário que a parte seja ouvida, que a parte conheça aquele processo, que ela participe daquele processo de expulsão. Então vamos supor, eu faço parte de um clube de piscinas. Aí eu descobri regras ali do clube e eles vão me expulsar. Eles não podem me expulsar sem me ouvirem, sem falarem, Júlia, você pode ser expulsa por tais fatos, você quer se defender? Então, por quê? Está no Código Civil isso? Não, mas ele está numa amplitude, né? Num conjunto de normas. E como a nossa Constituição prevê isso, é necessário que se aplique ali dentro das regras cíveis. Deu para entender, gente? Né? Então, sempre que vocês forem interpretar o direito, o ideal é que vocês interpretem de uma maneira lógica. Vou dar um spoiler para vocês. Nem sempre o direito é lógico. Às vezes a gente tem uns artigos que parecem que a gente fala, meu Deus, o que esse artigo está fazendo ali? Mas, na teoria, o ordenamento jurídico é um só, portanto, ele deveria ser harmônico. Aqui também eu quero dar uma observação para vocês, que vocês tenham esse pensamento em consideração quando vocês estudarem a antinomia das leis, que são os choques ou a ausência, os choques de leis, ou então as lacunas, né? Isso vocês vão estudar quando não há lei, não há norma para determinada situação. Isso vocês vão estudar em direito civil também, ok? Então, o objetivo da interpretação lógica sistemática é a busca do sentido global da norma num conjunto, né? Envolvendo sempre a percepção do fim daquela norma. Então, quando eu observo a legislação civil, eu devo perceber qual a finalidade daquela norma. A legislação penal, qual a finalidade do processo penal, né? O direito penal brasileiro, por exemplo, ele tem por finalidade a ressocialização daquelas pessoas que cometem infrações. Aí, quando eu vou interpretar aquela norma, eu tenho que observar, esse objetivo está sendo cumprido? Né? Fica aí um questionamento para vocês. Também tem a interpretação histórica, né? A técnica de interpretação histórica, onde você vai buscar tanto os antecedentes imediatos, por exemplo, os motivos do legislador, o que fez aquela lei ser editada de tal maneira, os debates parlamentares, os projetos, etc, etc, né? Como aquela lei virou lei, mas também os antecedentes mais antigos, né? Vocês devem observar, pelo menos eu tô dando aula de direito empresarial agora, eu sempre trago primeiramente a história do direito empresarial, né? É comum também que no direito civil o professor traga alguns institutos comparativos do antigo Código Civil, né? Para que você observe, olha a evolução ou não, né? Olha como era, olha como é hoje, olha as discussões que querem modificar essa situação. Então é bom que você observe o contexto histórico, como chegamos até aqui e para onde podemos ir, né? Quando a gente observa como chegamos até aqui, a gente olha para trás. Para onde podemos ir, a gente observa os outros países, outros direitos e até mesmo os doutrinadores. A gente já vai falar um pouquinho também sobre interpretação doutrinária. Então eu vou observar a história do direito mesmo. Então, como se chegou até aqui? Quais foram os fatos, os eventos, né? Quando vocês estudarem direito administrativo, vocês vão observar que o direito administrativo, ele é marcado por eventos muito claros, né? Então nós tínhamos uma responsabilidade do Estado que era levada de uma maneira até acontecer tal coisa. Então a gente tem ali momentos muito marcantes. E é importante que se conheça esses momentos, para que a gente observe que o direito não é posto, né? O direito se conquista, evolui, se discute e ele está em constante aí mudança. Provavelmente quando vocês formarem, metade das leis que existem hoje já não vão estar aí mais do jeito que a gente conhece. Tomara que estejam melhores, né? É o que a gente sempre espera.
A interpretação também sociológica, que vai analisar as intenções dessa norma, né? O que essa norma pretende ao ser aplicada, né? O que essa norma... Quais são os meios necessários, os meios existentes para essa aplicação? Então, ela vai buscar conferir a aplicabilidade dessa norma jurídica às relações sociais que deram origem. Isso eu lembro que a gente já conversou um pouquinho em sala de aula, né? Por exemplo, eu quero diminuir o número de mortes de crianças no trânsito, em acidentes de trânsito. Se eu determinar que essas crianças devem usar blusas azuis para que se diminua, eu tenho uma relação entre o que se pretende e o que se propõe? Não. Mas se eu falar, não, eu quero que essas crianças usem cinto de segurança, eu posso conectar aqui, né? Então, essa relação sociológica, ela vai estar muito conectada com a próxima interpretação, que é a teleológica, tá? A sociológica, ela vai analisar esse caminho. Se conecta a intenção da norma, o problema que a norma visa solucionar e a norma em si, ela tem efetividade, aplicabilidade? Aí, por que ela se conecta com a norma teleológica? A norma teleológica, ela vai justamente buscar compreender essa finalidade dessa norma. Então, essa norma teleológica, ela pode se basear em estudos, em trabalhos acadêmicos, em doutrinas, né? Os doutrinadores, normalmente, eles contribuem muito para isso. Mas o que vai ser observado? Para que aquela norma foi criada, né? Qual o escopo social que ela se destina? Qual o objetivo dentro da sociedade que ela se destina? Para que aquela norma? O que problema ela visa solucionar? Às vezes, a norma ela visa solucionar um problema, mas a maneira em que ela é editada não se conecta. Aí eu vou estar aplicando uma interpretação tanto sociológica quanto teleológica. Às vezes, eu importo uma solução utilizada num direito estrangeiro, mas essa solução, ela não é aplicável dentro do direito brasileiro porque eu tenho uma sociedade muito distinta, né? Então, existem muitas discussões, por exemplo, quanto à legalização das drogas. Quando a gente utiliza um país como a Holanda de maneira comparativa, uma das grandes críticas é essa. Ok, é fácil trazer pontos semelhantes, né, objetivos semelhantes, sendo que a gente tem dois países muito distintos. Então, a aplicação sociológica e teleológica, normalmente elas vão ser feitas em conjuntos, tá? Espera-se que para essa interpretação teleológica, que a finalidade da norma seja determinada por estudos, trabalhos, né, para que essa conexão entre a solução dada e o objetivo, ela tenha ali uma relação lógica e essa norma consiga, né, atingir a sua finalidade. Se eu determinar que para reduzir o número de acidentes, o número de falecimentos de crianças em acidentes automobilísticos, essas crianças têm que estar usando a blusa azul, eu não tenho uma relação, né? Na análise teleológica e sociológica dessa norma, a gente observa que não há uma relação da solução proposta e do problema que se pretende solucionar. É óbvio que nem sempre essa análise ela vai ser simples quanto essa que eu estou dando de exemplo, né? Normalmente ela se faz muito mais complexa e muitas vezes ela não possui uma única resposta, né? A gente percebe na hermenêutica que os mesmos dados podem significar conclusões distintas para pessoas distintas, para pensamentos distintos, né? Então, mas essas são as técnicas que a gente deve aplicar, pensar e refletir quando a gente interpreta o direito, ok? Então, essa técnica teleológica, ela vai servir de norte para os demais processos hermenêuticos, porque todas as técnicas, elas voltam para quê? Para a função dos objetivos que formam o sistema jurídico. E quais são os objetivos do sistema jurídico? Estabelecer normas sociais, uma harmonia social, né? Resolver problemas daquela sociedade, né? Então, se esse é o objetivo do direito, é necessário que em toda a análise jurídica
análise gramatical, histórica, teleológica, sociológica, enfim. Em todas as análises da lei, eu observe o objetivo daquela norma e do direito em si. Por isso que essa técnica, ela vai ser norteadora, né? Ela vai ter que ser observada. Então, toda interpretação jurídica ostenta uma natureza teleológica, fundada nessa consistência axiológica do direito, nessa consistência de que o direito ele é uma proposta de solução dos problemas sociais. Então, é necessário que se observe isso. Essa norma que eu estudo, essa norma que se propõe ou que se aplica, ela cumpre a sua função? Né? Ela está cumprindo? Ela tem uma conexão com a realidade de aplicação? Essa norma antigamente ela cumpria. Hoje em dia, ela não é mais o suficiente para resolver esses problemas sociais. Então, conforme as relações sociais vão ficando mais complexas, a gente vê que é necessário modificações, tanto na forma de interpretação, de aplicação, quanto às vezes da própria norma do direito, na própria letra da lei, né? Então, por hoje, por esse vídeo aqui é só. Eu vou postar outro vídeo comentando com vocês a interpretação doutrinária e jurisprudencial, explicando o que é common law e civil law e comentando também o trabalhinho que foi passado em sala de aula, ok? Então vejo vocês daqui a pouquinho. Beijo!